E aí, meu bruxo, tranquilo? Sou eu, Matheus, e se tu não me conhece, sou fundador da Clube Master Alpha. E hoje tu tá vendo um mini curso sobre os 7 tipos de Master Alphas para cair em paraquedas. Eu vou deixar aqui na descrição o primeiro vídeo do mini curso. E se tu não conhece o meu trabalho, eu criei eu próprio o e-book de como atrair qualquer mulher 3 vezes mais rápido que o comum. E como tu tá olhando esse curso, você vai ganhar de bônus uma aula totalmente gratuita sobre o método de como conquistar qualquer mulher nota 9. E hoje vamos para o 6º caminho dos Master Alphas, que é o gênio. É aquele cara que é inteligente, é um cara que não se dá tão bem em questão social, entre aspas, por causa que ele aparenta ser isso, mas tem muitos caras que conseguem. E ele pode até ser um cara meio esquisito, mas ele vale muito a pena e tu vai ver o porquê. 5 pontos fortes dele. Ele é um cara totalmente íntegro e isso é muito importante para a sedução. O segundo ponto forte dele é como um mistério, um cara misterioso, que eu já mostrei aqui no mini curso, é que ele é um desafio para as mulheres. Isso mesmo. E você já vai entender o porquê por causa do 5º tipo. O terceiro ponto forte dele é algo muito importante por causa que ele pega o ponto forte do palhaço e do misterioso. E quais que seriam esses? Seria o bom humor, e ele é um cara bom-humorado e um cara também misterioso. Isso é muito bacana por causa que esses são os pontos mais fortes do misterioso e do palhaço. E ele tem essas qualidades. Isso ajuda muito por causa que a mulher quer descobrir sobre você e tu consegue ser um cara engraçado assim mesmo. E por isso que vem o 4º ponto forte dele, que ele é uma ótima companhia. Talvez ele não seja uma boa companhia quando tem em grupos, mas se ele sozinho com uma mulher, ele consegue ser uma companhia fantástica e até com os amigos também ele consegue ser muito bem em questão de companhia. E o 5º, o ponto forte dele que eu falei na questão do 2º ponto, por causa que, como ele é um cara íntegro, ele é um cara extremamente pré-seletivo, pois ele não gosta de mulheres muito superficiais e tudo, então ele já sabe qual é a mulher que ele quer, então ele só vai focar naquela lá. E por isso que vai vir, e por isso que ele consegue ser um desafio tão forte. E além do mais, ele é misterioso e isso ajuda ele a ser um desafio muito bom. Eu te confesso que é um dos meus tipos favoritos, que eu gosto bastante desse cara. Porém, ele tem 3 pontos fracos. E o primeiro ponto fraco dele é que as mulheres acabam desistindo dele, que é a mesma coisa que acontece com o misterioso. Que como ele é um desafio e como ele é um cara pré-seletivo, e ele não é um cara que geralmente conversa com todo mundo, as mulheres acabam desistindo dele. Isso é algo muito comum que acontece. E o segundo ponto fraco dele é que como ele é um cara pré-seletivo e ele é um cara que não vai muito em questão de baladas, ele gosta de ficar mais em casa ou em lugares menos movimentados, as mulheres são reduzidas. Ainda mais como ele não gosta de mulheres superficiais, que tem muitas por aí, acaba reduzindo a quantidade de mulheres que ele poderia ficar. E o terceiro ponto fraco dele é que ele é um cara que não se dá bem em questões de festas, de baladas, de uma noitada só. Por quê? Por causa que a mulher tem que conhecer ele é um gênio. O gênio usa o crânio tem o que? Tem o cérebro é um órgão interno. Então a mulher, para seduzir, tem que conhecer ele. E ele tem uma personagem extremamente apaixonante. Se a mulher conhecer ele bem, ela acaba conhecendo um dos melhores caras, os melhores Master Alphas que existe, que é o gênio. E se você se identificou com ele, escreve aí embaixo nos comentários, tá? E se você quer ser um gênio, então você já aproveita e começa a estudar sobre questão de ego, para não ter nenhuma máscara, porque como ele é um cara íntegro, um cara verdadeiro, ele não tem nenhuma dupla máscara. Então estuda sobre ego, estuda sobre mundo pessoal, lê bastante, estuda diversas áreas, por causa que ele é um cara que consegue, como ele é um cara gênio, ele tem muito conhecimento, então busque bastante conhecimento, tá? Então dá um gostei, se inscreve no canal se não por aqui, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, que esse mini curso já está acabando, tá? Um forte abraço.